Olá pessoas, aqui é o arquiteto Elon Costin. Nesse tutorial nós vamos trabalhar com algumas questões a respeito de importar arquivos do AutoCAD, exportar para o AutoCAD e também começar a dar algumas pinceladas aí a respeito sobre o detalhamento dos projetos dentro do Revit. Então nós vamos começar abrindo um corte aqui. Pode ser o Section 1 aí do nosso modelo, né? Aliás, deixa eu ver em planta onde é que ele está passando. Vou abrir aqui no nível 1. Ele está um pouco deslocado, ó. Vou voltar, posicionar ele mais ou menos por aqui, né? Então vou abrir o corte. O que nós vamos ver, digamos que eu preciso fazer algum detalhamento nesta região em uma escala com maior nível de detalhe, né, do que a 1:50. Então o que eu vou começar a mostrar agora é como que eu faço uma vista de chamada, né, como que eu puxo um detalhamento a partir de uma região do nosso projeto. E isso eu posso ir lá no menu View. O nome dessa opção se chama Callout, né? Eu vou ali em Callout. O Callout ele tem duas opções. Eu vou trabalhar aqui com uma primeira opção que é vou puxar uma definição, né? uma linha de chamada a partir dessa região do modelo, né? Agora ele já criou uma nova vista. Se eu for aqui na lateral, ó, Callout of Section 1, ou se eu posso dar um duplo clique também nesse símbolo aqui e vou abrir essa vista. Ó, ele já é uma vista que vem em outra escala, né, uma vista dependente do modelo. Eu posso trocar a escala, coloquei não para 5, por exemplo, né, então eu já tenho todo esse zoom, né, dessa área, e eu poderia passar a fazer o detalhamento aqui dentro do Revit. Isso é possível também, né, trabalhar com elementos em 2D. Então nós vamos dar uma olhada agora em alguns elementos desses, né? Então posso começar a detalhar utilizando lá o menu Annotate, né? O que eu posso começar a fazer? Posso colocar cotas, né? A gente vai trabalhar futuramente até um pouco mais com as cotas, mas já vou demonstrar aqui no menu Annotate a opção Aligned, e você tem, ó, como colocar algumas cotas ali, né? Começar a fazer um detalhamento, né, do seu projeto. Pode começar a colocar textos, né, através do menu Annotate Text. Então posso puxar aqui, por exemplo, o vidro, né? 1:5 talvez esteja muito pequeno, colocando 1:10. Okay. Vidro. O vidro ele pode ter leaders, né? É um texto normal, muito parecido com o que você vai ter no AutoCAD. Aqui em cima eu posso puxar textos, né? Indicar, ó, aqui está o vidro. Posso fazer uma cópia, CO, né? Indicar montante ou esquadria de alumínio, alguma coisa assim, né? E continuar aí o detalhamento, né? Falar sobre o piso, enfim, o que você precisar fazer de detalhamentos, você consegue fazer aqui dentro do Revit. O importante é ressaltar que essas indicações que eu estou fazendo são 2D, né? Então, tanto os textos quanto a cota, que foi os elementos que eu usei até agora, se você for no corte em si, né, abrir o corte nativo de onde eles vieram, ó, não vai aparecer. Esses elementos do menu Annotate normalmente só aparecem na vista em que você está desenhando. Então, se eu abro a vista de detalhamento, tem, mas se eu abro o corte, não tem. E é uma vista dependente, né? Se eu, por exemplo, mudar a altura da laje aqui, né, fiz meio desordenadamente, ó, mas eu abro lá, aqui mudou também a cota. O interessante é que as cotas amarram os elementos, né, eles pegam as referências, então eu mudei ali, a cota acabou mudando junto. Então, isso, como são elementos em 3D, tudo que você mexer do modelo em 3D altera em todas as vistas. Já os elementos em 2D são só referentes à vista que você está trabalhando. Agora, vou deletar esses elementos aqui. Se você trabalha melhor com o AutoCAD, né, eu gosto de fazer detalhamentos em 2D no AutoCAD e para isso o AutoCAD é muito prático, você poderia mandar essa vista aqui para o AutoCAD, detalhar no AutoCAD e devolver, né, um detalhamento sobrepondo essa vista. E é isso que nós vamos fazer agora. Para eu exportar qualquer vista para o AutoCAD, eu posso ir lá no Rzão, né, que é o Application Button, Export, CAD Formats, DWG Files. Normalmente o que você precisa trocar são apenas as unidades, né? Isso eu acesso através do menu Reticências ali em cima, Units e Coordinates. Só colocar ali para centímetros, que é o que normalmente nós trabalhamos, né? Ele já vem com layers, que você pode especificar as cores, né, com que esses layers, os elementos do Revit vão para o AutoCAD em determinados layers e cores. Você pode especificar aqui, né, as linhas, algumas espessuras, mas enfim, o que nós normalmente precisamos fazer é vir aqui em Units e Coordinate e colocar para centímetros. Só isso aqui já deve resolver nosso problema de exportar para o AutoCAD.
dou um Next aqui, né? Ele vai pedir para onde eu vou salvar. Vou salvar no desktop, por exemplo. Salvei. Então o que eu estou fazendo? Exportando esta vista apenas para o AutoCAD. Vou abrir o AutoCAD então. Então a vista veio desse jeito aqui para o AutoCAD. Veio bem preciso, né? Você pode conferir, 20 centímetros exato. Então é um desenho bem preciso. Então você pode querer começar a detalhar, fazer as modificações aqui dentro do AutoCAD, né? Você consegue deletar achuras, consegue explodir alguns elementos que você queira detalhar, né? Então faz-se o detalhamento que você queira. Eu vou fazer uma interrupção, fazer alguns detalhamentos e volto em seguida. Então agora, né, eu fiz alguns detalhamentos aqui no AutoCAD, salvei o arquivo, né, em algum lugar. Vou voltar para o Revit e demonstrar como é que eu consigo jogar aquele arquivo que eu acabei de fazer o detalhamento aqui dentro do Revit, como se fosse uma vista, só que uma vista à parte, uma vista não dependente, como a gente acabou de fazer. Então o que eu vou fazer é uma nova vista a partir também do corte, né, no Section. Só que esse callout aqui que eu tinha feito anteriormente, eu vou deletar ele, não vou mais utilizar. Vou fazer um novo callout, View, Callout. Só que agora, ao invés de relacionar essa área do modelo 3D, eu venho aqui em Reference Other Views, que ele vai referenciar algumas outras vistas, né? Você poderia fazer seu callout aqui, mas chamar um outro detalhe que você já fez em algum lugar, né? Para alguma elevação, algum corte. Mas nesse caso, em que eu vou importar um arquivo totalmente novo do AutoCAD, eu vou trabalhar com esse New Drafting View. As vistas de desenho, né, essas Drafting Views, são vistas totalmente independentes, totalmente vazias, né? Então você só vai abrir uma referência e vai abrir, né, essa nova Drafting View. Então, coloco o Drafting View ali em cima, crio então, né, essa vista de detalhamento, referenciando esse lugar, mas quando eu abro essa vista, né, dando um duplo clique aqui, eu vejo que ela é uma vista totalmente vazia, não tem desenho nenhum. E é aqui que eu vou trazer o meu desenho do AutoCAD. Para importar desenhos do AutoCAD, vou lá na opção Insert. Eu tenho duas opções para inserir desenhos do AutoCAD aqui. Uma opção Link CAD, em que você vai ficar sempre referenciado com o desenho onde ele estiver, né? E outra opção eu tenho o Import CAD, em que você só importa e ele não tem mais referência. A vantagem do Link é que quando você atualiza o desenho lá dentro do AutoCAD, ele atualiza automaticamente aqui dentro do Revit, né? Ou quando você fecha o programa e abre ele, ou quando você vai no gerenciamento de links, aqui no Manage Links, e atualiza eles. Já se você simplesmente importa, você joga o arquivo do AutoCAD e desvincula ele lá com o arquivo que estava, né, sendo como origem dentro do AutoCAD. Então, nós vamos trabalhar no nosso caso aqui com a opção Link CAD. Então, para utilizar essa ferramenta, eu vou lá em Link CAD, né, ele vai abrir um arquivo para você buscar lá onde você sabe que você tem, né, o seu arquivo de AutoCAD que você quer fazer a referência. Então, ó, detalhe pano de vidro é o nome do detalhamento que eu acabei de fazer em AutoCAD. Opções aqui embaixo, interessantes que a gente precisa trabalhar. Colors, o invert ele vai inverter as cores do fundo lá, aliás, as cores de todos os layers vindos do AutoCAD, porque no CAD normalmente você desenha em fundo preto, né? O fundo do AutoCAD normalmente ele é um fundo preto. E aqui dentro do Revit, então, você tem um fundo branco. Então, o Invert vai inverter. O Preserve vai preservar as cores. Então, vou colocar o Preserve aqui, embora depois eu vou trocar aqui dentro do Revit as cores. Layers, você pode colocar todos, né, todos os layers que estão lá no AutoCAD. Se você colocar a opção Visible, você vai colocar só os layers que estão visíveis no AutoCAD, porque às vezes no seu desenho do AutoCAD você tem alguns layers escondidos, né? Daí você vai trazer só os visíveis, mas no meu caso eu quero todos. Unidades, você tem que saber em que unidades você desenha no AutoCAD, né? Eu sei que eu desenho em centímetros, então estou trazendo em centímetros aqui. Posicionamento. Se eu colocar o Auto Origin com Origin, Auto Origin to Origin, o zero lá do AutoCAD vai ser o mesmo zero aqui do Revit, então é isso que eu vou querer agora. Esse é o principal modo de colocar. O Center to Center, ele pega o centro de geometria daquele desenho e joga aqui no centro do Revit. Mas eu quero colocar o Origin to Origin, que daí o desenho fica referenciado. Dou um Open, aguardo um pouquinho. Se o desenho não apareceu na tela, é porque ele pode estar longe da origem, aí fica uma dica. ZX enquadra todo o seu desenho. Então é o atalho do Zoom Extends, né? No Revit, o que nós temos aqui é
o modo como ele vai ser impresso mesmo. Então essas cores eu preciso fazer um gerenciamento dos layers para que essa vista de detalhamento ela seja, né, toda com as cores já do modo como vão ser impressos. Então só para mostrar uma coisa aqui, ó, se eu volto ali no section, né, e tem essa linha de chamada aqui, que na verdade agora está em Drafting Views, porque ela é uma vista de desenho relacionada ao corte, né? Mas não em relação ao modelo, mas sim você, ó, eu abro ela e ela me abre essa vista aqui vinda diretamente lá do AutoCAD. Então para gerenciar os layers, nós vamos lá no menu de gerenciamento Manage lá em cima, Object Styles, ó, tá pedindo posição, aqui em Imported Objects. Então aqui eu enxergo todos os layers que vieram do AutoCAD. Posso dar quais que são as propriedades aqui, né? O Projection é a espessura da linha, né? Ele vai de 1 até 16, 1 é mais fina, 16 é mais grossa. Depois eu falo sobre essas espessuras de linha. Não é o número 1 ali, não quer dizer que é 1 milímetro, né? Depois a gente vai ver qual é essa relação entre essa indicação de número e a linha que vai ser efetivamente impressa. Line Color temos as cores, né, com que vão ser impressas. No Revit o que você tem chegando na tela é a cor já que vai sair impressa. O Line Pattern é um padrão, se é um padrão de linha sólida ou pontilhada. E se vier um elemento 3D lá do AutoCAD, né, você consegue trocar os materiais aqui nessa opção. Então vou colocar todos pretos, só por enquanto, né? Ó, vou gerenciar, colocar todos pretos através do Select All. Vou Select None e aí eu posso ir layer a layer trocando. Na opção concreto, eu vou colocar uma espessura um pouco maior, né, só para parecer mais grossa, 7 por exemplo. As cotas, espessura 1 mais a cor vermelha. As achuras eu posso colocar um cinza, né, para não parecer tão pesado. E assim você pode gerenciar todos os layers quando você dá um OK aqui. Então o seu desenho ganha essas indicações. Então assim que a gente trabalha com essa relação. Até o 7 ficou muito grosso, ó. Posso voltar lá no Object Styles. O concreto acabou ficando muito grosso com 7. Vamos colocar 5 aqui. Ó, ficou um pouco menos espesso. Então, assim que a gente trabalha com esse gerenciamento de vínculos, né? E sempre lembrando, ó, isso aqui está então no corte. Quando você jogar esse desenho numa prancha, ele vai ser preenchido esses dados aqui também, ó, né? Eu posso subir essa bolinha aqui só para ficar um pouquinho mais lateral. Então, isso aqui, ó, quando eu seleciono, ele abre o desenho do AutoCAD. Então, em um outro tutorial eu ainda vou mostrar outra possibilidade de você importar um desenho do AutoCAD e trabalhar, por exemplo, com as curvas de níveis, né, que você tem no desenho do AutoCAD para a criação do nosso terreno. Mas então, esse foi o tutorial a respeito de como, né, que o Revit trabalha em paralelo, utilizando também o AutoCAD para importar um determinado detalhamento ou até mesmo exportar as determinadas vistas, né? Acho que aqui vale mais uma vez eu demonstrar, se eu for... O Revit ele exporta a vista que está selecionada. Então se eu quero exportar essa vista aqui, tenho que estar, né? Abro essa vista, vou lá no R, Export, CAD Format, DWG Files, né? Troco no Reticências basicamente as unidades, ali no Units Coordinate, já está em centímetros, porque eu tinha colocado na última vez. Dou um Next. Exporto para algum lugar lá, né? Porque muitas vezes você trabalha no Revit, mas, por exemplo, você precisa passar o seu projeto para algum engenheiro fazer o projeto estrutural. Então, ó, a planta vai assim para o AutoCAD, uma planta bem consistente. Bom, então era isso que eu queria falar hoje nesse tutorial. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.